O canal Reino dos Céus vos apresenta os Estudos 7, a origem da Taná, parte 6. A Taná aramaica, essênia, judaica e samaritana. Como viemos ao longo de nossos estudos falando, a Bíblia passou por um longo e diversificado processo até chegar a nós. Este longo processo inclui interpretações, traduções, conceitos culturais, étnicos, religiosos e até políticos. A nossa intenção era exatamente essa ao explicarmos todas essas situações, ou como está na moda dizer hoje, todas as variantes. E só assim que cada um que faz esse estudo terá o discernimento de entender onde vamos chegar e a verdadeira verdade. Veja, já falamos da Bíblia e suas variantes, como outrora fizemos um vídeo com o nome de As Bíblia Cristã, Judaica, Nazarena e Israelita, além de termos falado sobre as Bíblias de católicos e protestantes. Desta forma, hoje falaremos sobre as Tanás, aramaica, essênia, judaica e samaritana. Primeiramente, precisamos deixar claro de que o título não está em ordem cronológica, mas que vamos explicar os conceitos conforme esse propósito, ok? Então, vamos lá. Como já explicamos anteriormente, a Taná de fato só veio a existir com um homem do livro chamado Ezra, o qual reuniu todos os Haktav e Hakedoshim, escritos sagrados. Isto logo após a reconstrução tanto de Jerusalém, quanto da Beit Hamikdash, o templo de Shelomó. Sendo por este motivo que precisamos falar dessas variantes. Veja, as Tanás, aramaica, essênica e judaica só surgem após o cativeiro babilônico, mais precisamente após o período de Ezra, enquanto que a samaritana nem sequer chegou a existir de fato, pois os samaritanos só aceitavam a Torá de Moshe, mas os samaritanos de hoje, alguns deles até já aceitam a Taná judaica, exatamente pelo estado de união que existe hoje lá nessa nova nação de Israel. A Taná aramaica, siríaca. A Taná aramaica surge após o exílio da Babilônia, pois que, mesmo com Ezra tendo juntado todos os livros inspirados sagrados e fechado seu cânon, entre os anos de 445 a 405 a.C., todos esses escritos se encontravam no hebraico clássico nacional e no hebraico arcaico, e apenas uma pequeníssima parcela de versos estavam no aramaico. Como aquela geração de israelitas que haviam saído do cativeiro babilônico, já não entendiam mais muita coisa do hebraico clássico, pois já não tinham mais tanta intimidade com ele, e já estavam acostumados com o híbrido aramaico do exílio fundido com o idioma dos filhos dos arameus. Esse veio a se tornar exatamente um problema. Mas para que esse não fosse mais o problema, por volta do 3º século a.C., entre os anos de 300 a 200 a.C., a Taná foi totalmente recopiada no aramaico, ou se você assim preferir, a TNK foi traduzida do hebraico clássico para o aramaico, não possuindo mais poucas partes no aramaico, mas agora estando totalmente escrita nesse idioma híbrido. Desta forma surge a Taná aramaica para os israelitas saídos do exílio babilônico. E assim os mesmos poderiam, como de fato puderam, continuar a ler e a estudar a escritura sagrada no idioma ao qual estavam acostumados. Lembrando que, como Yasharal ficou preso através da primeira deportação em 618 e através da segunda deportação em 607 dentro do cativeiro babilônico, período este chamado de Neo-Babilônico, o qual durou de 626 a.C. até 539 a.C. Os Yasharilitas, durante esses 80 anos cativos, acabaram por perder a intimidade com o hebraico clássico e a noção do hebraico arcaico, sendo amantes do aramaico da mesma forma que acontecera com Yasharal nos tempos de Moshe, no Mitzraim, Egito. Por isso,
O aramaico influenciou na mudança da cultura yacharelita, trazendo mudanças significativas e importantes para este povo, que nunca mais voltaria a ser o mesmo. Yaakov, conhecido em português por nós como Jacó, o qual o Eterno trocara seu nome para Yachar, de qual do mesmo surgiria a nação de Yacharal. Yah é o justo Deus. Foi aramaicamente mudada para Israel. Pois no aramaico babilônico, o sufixo El era usado para se referir às divindades ou deidades da época, enquanto que no hebraico paleo-arcaico, o sufixo usado era Al, diminutivos para Elohim e Alurim, respectivamente. Mesmo havendo a mudança dos caracteres do hebraico arcaico para o hebraico clássico, os sons das letras continuaram os mesmos. Por isso, até mesmo no arcaico fenício ou no arcaico cananita, haviam a pronúncia como Al. Mas através do aramaico neobabilônico, sua pronúncia mudou e passou a ser em El. Veja, por exemplo, a palavra Baal. No aramaico se escreve desta maneira. E do aramaico transliterado para o hebraico clássico fica: a palavra Baal no hebraico clássico deveria ser assim. Deveria ser um A e não um E. Ou mais corretamente, assim. Agora preste atenção no nome de Daniel. Você acredita que está escrito Daniel aqui? Ou está escrito Danial? Veja como se escreve Deus. Perceba novamente como se escreve a palavra Deus. No hebraico clássico está escrito correto. Já no aramaico sua escrita está errada. E se levarmos para a transliteração do arcaico ficaria assim: Alurim, como está escrito. Olurim, como diríamos ser. E Elohim, como de fato deveria de ser. Você consegue perceber a diferença? Veja o que significa Baal. Baal, Bel ou Bol era o principal deus do panteão dos cananeus. Baal significa senhor, amo, possuidor ou marido. Essa palavra hebraica arcaica passou a designar o deus semita da tempestade Hadad, mas também outras divindades locais que também eram chamadas de Baal. Essa divindade para os cananitas hoje seria Poseidon para os gregos. E essa adoração a Baal foi um grave problema em Israel durante parte do período do Antigo Testamento. Mas para que você entenda onde queremos chegar, veja agora como Daniel era chamado no aramaico neobabilônico de Nabucodonosor, Beltesazar. Veja que está escrito o seguinte significado: tesouro de Bel, e não de Baal. Mas o correto deveria ser Belshazar, depósito dos segredos de Bel, do acadiano Beltusaruzur. Agora vejamos mais este exemplo. Agora compararemos mais este exemplo. Consegue perceber a sua diferença? Daqui sucede vários erros.
Veja com mais atenção tais erros. O que realmente está escrito? Yerushalim ou Yerushalayim? Vejamos outro exemplo. Agora o tetragrama. Vejamos novamente. Qual é a escrita que você imagina que esteja correta para o tetragrama? Na de Yehová no aramaico, onde fica o H? Compare como deveria de ser. Na escrita azul, veja como é e como se pronuncia. Yahuwah. No caso da escrita em preto, como deveria de ser escrito o nome de Yehová em hebraico clássico? Perceba em vermelho o erro ou a diferença. E ainda falta o H. Mas o Eterno disse que seu nome estaria em seu povo. Veja como se escreve o pentagrama do nome do povo do Eterno. Veja de novo. E perceba a diferença. Mesmo parecendo iguais, não são iguais. A correta seria Yahudá e a errada no aramaico Yehudá. Agora compare em qual dos nomes está o nome do Criador. Consegue ver? A prova e a única diferença é o D, o Dalet, que significa porta em hebraico. O que significa que Yahudá é a porta para Yahuwah, o Eterno. Por isso mesmo, não existindo exatamente essa terminação como Tanar aramaica, isso não impede que ela exista. E sim, ela existe. Existe em seu contexto de tradução do aramaico, mas sob outro nome. E seu nome é Peshita, a Bíblia siríaca. Aliás, já falamos nela no estudo 6.3, como veio a Bíblia, por volta do minuto 8 do vídeo. A Peshite, ou Peshita, Psita, como ficou mais conhecida, é a versão clássica no aramaico após a Nil Babel, Nova Babilônia, a qual veio a se tornar na versão siríaca no século I, 100 anos antes de Cristo, quando após surgir a Septuaginta grega, os siríacos persas, por motivos étnicos, políticos e religiosos, não a aceitaram na linguagem grega pagã, mas depositaram sua total confiança na linguagem que se falava na Neobabilônia e na Pérsia. Tradução essa no aramite, aramaico, vindo do ivrit, hebraico. A Peshita, que deriva seu nome de Ma'apakta Peshita, que significa literalmente a versão simples das escrituras para os siríacos. É a Taná e a Sharilita, a qual é a parte mais antiga de literatura siríaca de todos os tempos. Pois todos os siríacos haviam testemunhado sobre o Elohim, Deus de Daniel, Hananiah, Misael, Azariah, Ezra, Nehemia e Hadassa, tanto no Império Neobabilônico quanto no Império Medo-Persa, Aquemênida, dos quais descendiam. Por isso, os siríacos não se prostraram diante da versão grega, mas permaneceram fiéis à variante do hebraico chamada por mim como a Taná aramaica.
e vamos ver mais sobre ela nos próximos estudos. Agora vamos a Taná. A Taná Essênia. A Taná Essênia, entre aspas, também não existe. O que existe é uma Taná numa versão do hebraico clássico, mas como já dissemos outras vezes, isso não impede de chamá-la de Taná Essênia, como Taná Essênica ou a Taná dos Essênios. A Taná Essênica foi um achado de manuscritos em forma de rolos próximo ao Mar Morto, mais precisamente numa caverna na localidade chamada de Qumran, na Cisjordânia. Localidade essa ocupada por um grupo de pessoas saídas do meio dos Yahudim Masoretim, judeus tradicionais. Pessoas radicais que abandonaram a vida contaminada da cidade logo após a sua saída do cativeiro neobabilônico para viver na pureza do campo, mas que acabaram sendo perseguidos por seu radicalismo e acabaram meio que se exilando no deserto. Mais precisamente em meio a estes rochedos de Qumran. A comunidade de Qumran era formada em sua maioria por homens que viviam voluntariamente no deserto, onde viviam em uma rotina de rigorosos hábitos, se opondo à religiosidade sacerdotal e se preparando para um iminente momento apocalíptico no mundo, e assim esperavam pela vinda do Messias. Por seus métodos radicais, do qual um deles era o de não aceitar a mudança no idioma de Acharal para o de Israel, ou seja, a mudança do Ivrit Classite, hebraico clássico, para o Aramite, aramaico das Escrituras, foi que eles nos preservaram o que muitos e muitos anos mais tarde seria achado e conhecido como os Rolos do Mar Morto. Esses manuscritos do Mar Morto formavam uma coleção de centenas de textos e fragmentos de textos, os quais foram encontrados nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, no fim da década de 1940 e durante a década de 1950. Esta compilação deve ter sido feita por essa comunidade de judeus conhecido como essênios, que viveram nesta localidade de Qumran no segundo século a.C., sendo-lhes atribuída essa tradução não só pela datação de carbono do material, quanto por outros livros que ali foram encontrados que claramente pertenciam aos mesmos, como o místico livro de Enoque dos helenistas. Nessa compilação foram encontradas muitas porções de toda a Bíblia hebraica, porém não foram encontrados os livros de Esther e de Neemias. Nesta compilação de achados também se acharam manuscritos de livros apócrifos e livros de regras da própria comunidade essênica. E este é um problema grave, uma vez que a mistura era grande. Ali foram achados escritos no hebraico, no aramaico e no grego, apesar de não se saber dos motivos. Já a análise dos textos encontrados mostra que os textos hebraicos eram bastante fluidos antes de sua canonização. E há textos que são quase idênticos ao texto massorético, embora haja fragmentos do livro de Shemot e de Samuel com diferenças significativas das cópias modernas. Estes rolos do Mar Morto serviram para confirmarem tanto o valor dos textos massoréticos como do Pentateuco messiânico cristão, como da Torá samaritana e de outras traduções bíblicas para a comparação textual. Embora os rolos demonstrem que a Taná não sofreu mudanças fundamentais, eles também revelam que houve versões diferentes dos textos bíblicos hebraicos usados pelos judeus no período do Segundo Templo, cada uma com as suas próprias variações. Em conta das variações, os manuscritos são agrupados em várias famílias: proto-massorético, família Septuaginta, proto-samaritano e tradições independentes. Por exemplo, no livro de Yeshayahu, os fragmentos preservados nestes manuscritos possuem algumas variações que os diferenciam do texto massorético, tanto na grafia quanto na fraseologia, sendo computados mais de 2.600 variantes textuais em comparação com o texto massorético. Algumas variantes são significativas e incluem diferenças em um ou mais versos ou em várias palavras. A maioria das variantes são menores e incluem diferenças de uma única palavra, grafias alternativas,
plural versus uso único e mudanças na ordem das palavras. E isto nos prova o que estamos explicando. Vejamos agora a Taná judaica massorética. A Taná judaica massorética. Quanto à Taná judaica, essa já é mais conhecida, pois inclusive já falamos dela em nossos estudos. Mas hoje, de maneira mais explícita, iremos pontuar algo o qual, em específico, é só dela. E o que seria só dela? Sendo que já falamos de muitas coisas dela. O que é só dela, e só sua em particular, é a variante do hebraico no massorético. Pois quando Yasharal foi liberto do exílio neobabilônico, o mesmo já sofria a transformação de linguagem e consolidava o seu idioma no híbrido aramite, aramaico. Assim, com Israel firmando suas bases e estruturas sobre o alicerce do aramite, aramaico, os Yahudim Massorete, judeus tradicionais, tentando manter a Messorá, tradição, não aceitaram a forma de linguagem ou pronúncia do aramite e permaneceram com a escrita no Everit Kelassit, entre os séculos 4 a 2 a.C. Desta forma, no segundo século a.C., sem o Soferim, e com o surgimento das variantes da Taná no aramite, no siríaco, e com o surgimento da primeira tradução do hebraico para outro idioma, no caso para o grego, segundo a tradição a qual fora feito por 72 rabinos, vindo a ficar conhecido como Septuaginta, é que surge a necessidade de se criar as escolas de tradição, Beit Sefer Lamazoret, ou escolas tradicionais, Beit Sefer Masoretim, para a guarda da tradição que antes eram levadas a serem guardadas pelos soferim, escribas, mas que pela escassez cada vez mais dos mesmos foram substituídos pelos Masoretim, que se formavam nessas escolas, que nada mais eram do que rabinos. Por isso, e para se manter a tradição judaica, foi que houve a necessidade de que os Masoretim assumissem essa função e se tornassem os responsáveis não só pela guarda da mesma, mas inclusive pelos escritos sagrados. Para lhes explicar isso, você precisa entender que o termo Masoretim no hebraico significa tradicionais, mas também pode aparecer desta forma, Masoretim, numa espécie de plural do plural, que significa tradicionais dos tradicionais, no caso, referindo-se às 3 escolas tradicionais. A palavra Masoretim deriva da palavra Massorete, que no hebraico significa tradicional. Palavras essas que derivam da palavra Massorá, que provém da língua hebraica de Messorá, que significa tradição. Portanto, Massoreta era alguém que tinha por missão a guarda da tradição. Sendo que a palavra Messorot, Massoretas, a palavra Massoretit, Massoréticos, e a palavra Beli Messorá, Massoréticos, podem também aparecer por aí e serem assim usadas no português. As escolas de tradição foram firmadas através de 3 famílias de vocalização massoréticas, entre elas as escolas de Jerusalém, Jerusalém, de Teveriá, Tiberíades, e de Babel, Neobabilônia, das quais a mais importante delas é que ficou como encarregada sobre as outras, sendo ela a de Jerusalém, que era a escola do templo, a qual, hierarquicamente, era maior do que as outras 2. Sendo esta a escola que redigiu e corrigiu as escrituras sagradas saídas ou vindas do exílio babilônico. Por isso, quem fez e examinou os escritos sagrados saídos da Neobabilônia com Ezra foi a escola de Ben Yehudá de Jerusalém, sendo esta a primeira forma massorética da Taná judaica, a qual foi feita por volta do 2º século a.C. Mas, passando um certo tempo depois, entre eles, aproximadamente 8 séculos, ou seja, 800 anos, é que foi surgir a necessidade de se fazer uma nova forma de vocalização para uma correta pronúncia, para que não se perdesse a suposta fonética do idioma. Uma vez que a escrita hebraica era toda consonantal, sendo daí então que uma das escolas de tradição judaica, chamada de Tiberíades, troca o sistema Abjad, que era um sistema totalmente consonantal,
para um sistema híbrido consonantal vocálico. Isto aconteceu em torno do sexto século depois de Cristo, quando um grupo de escribas judeus da escola Massorá de Tiberíades, os quais hoje são conhecidos como os Massoretas, transcreveram toda a Taná Massoré de Jerusalém para o seu criado sistema vocálico de vogais, e o resultado deste trabalho ficou conhecido posteriormente como texto massorético. As escolas massoréticas que fizeram esse ajuste foram duas escolas familiares de Tiberíades, sendo elas a escola de Ben Naphtali e a escola de Ben Asher. Depois, bem mais tarde, houve uma nova tradução da Taná Massoré de Tiberíades, preparada como a segunda edição de Bomberg, da Bíblia hebraica feita em Veneza, por Jacob ben Hayamin e ben Adoniá, entre 1524 a 1525, o qual produziu um texto eclético que se tornou a base ou textos receptos para a Bíblia hebraica, até que a edição da Bíblia hebraica de Kittel veio a ser publicada com correções em 1906. Falando de Jacob ben Hayamin ben Isaac e ben Adoniá, também conhecido como Jacob ben Haim, de 1470 a 1538 d.C., o qual foi um estudioso das notas textuais massoréticas sobre a Bíblia hebraica e impressor. Apesar de nascido em Tunis, deixou seu país natal para escapar das perseguições que estouraram ali no início do século XVI, sendo que depois de residir em Roma e Florença, se estabeleceu em Veneza, onde foi contratado como corretor da imprensa hebraica de Daniel Bomberg. Mais tarde na vida, acabou abraçando o cristianismo. Por esta feita, que o nome de Jacob é conhecido principalmente em conexão com sua edição da Bíblia Rabínica de 1524 a 1525, a qual ele forneceu com notas massoréticas e uma introdução que discute a Massorá, Kere e Ketib, e as discrepâncias entre os talmudistas e a Massorá. O valor de sua atividade como massorita foi reconhecido até mesmo por Eliá Levita, que, no entanto, frequentemente critica suas escolhas. Enfim, o texto atual recebido finalmente alcançou predominância por meio da reputação dos massoretas, pelas escolas de escribas e pelos estudiosos da Torá que trabalharam entre os séculos 7 e 11, baseados principalmente nas cidades de Tiberíades, Jerusalém e na Babilônia, sob os califados Rashidun, Omíada e Abássidas. De acordo com Menahem Cohen, essas escolas desenvolveram tanto prestígio pela precisão e controle de erros de suas técnicas de cópia que seus textos estabeleceram uma autoridade acima de todas as outras. As diferenças permaneceram, às vezes reforçadas por diferenças locais sistemáticas na pronúncia e na cantilação, com cada localidade seguindo a tradição de sua escola, a qual cada uma tinha o seu códice padrão para ser usado em suas leituras. Na Babilônia, a escola de Sura era diferente da de Nehardea, e diferenças semelhantes existiam nas escolas da terra de Israel, em comparação com as de Tiberíades, que em tempos posteriores se tornou cada vez mais o principal centro de ensino. Nesse período, a tradição viva cessou e os massoretas, na preparação de seus códices, geralmente seguiam uma ou outra escola, examinando, entretanto, os códices padrão de outras escolas e observando suas diferenças. E é desta maneira, então, que surgiu um sistema vocálico para poder sinalizar as vogais de cada consoante, o qual ficou conhecido como hebraico massorético por causa dos massoretas. O problema é que este hebraico massorético manteve a pronúncia vocálica do aramaico, se tornando mais uma variante do hebraico, vindo a ser um hebraico aramaico, e é assim que podemos considerá-lo. A pronúncia massorética acabou sendo dividida em três: a sefárdica, a askenazi e a iemita. Apesar de mínimas, há diferenças semânticas quando ocorre pronunciado em voz alta.
E esta é uma prova de que mesmo na Messorá, tradição judaica, há erros quanto à vocalização do idioma, do qual deveria se proceder do arcaico, ou no mínimo do hebraico clássico, mas nunca do massorético e menos ainda do aramaico. Para terminar, a história da Massorá pode ser dividida em 3 períodos. Primeiro, período criativo, desde o seu início até a introdução dos sinais vocálicos. Segundo, período reprodutivo, desde a introdução dos sinais vocálicos até a impressão da Massorá, de 1525. Terceiro, período crítico, de 1525 até a atualidade. Principalmente quando surge o hebraico Askenazi, por volta dos anos de 1200, o qual era um hebraico fundido com o germânico, sendo uma língua judaica ocidental. E quando surge o hebraico Yiddish, por volta dos anos de 1800, o qual era um hebraico fundido com o russo, sendo uma língua judaica oriental. E a versão mais recente do hebraico surgiu em 1947, após a Segunda Guerra Mundial e a saída dos britânicos. Ali a Organização das Nações Unidas, a ONU, criou um plano de partilha do território palestino entre árabes e judeus, e com o retorno dos judeus para casa, agora como nação de fato, teve o seu hebraico fundido com o inglês, chamado de Hebresh, ou de hebraico moderno, a partir de 1948. Veja como parece ser tudo uma loucura, mas ainda temos a Taná Samaritana. A Taná Samaritana, arcaica. Aqui temos um problema, pois a Taná Samaritana inicialmente não existe. Porém, os samaritanos liam, estudavam e criam nos escritos de Moshe e em seus ensinos. Logo, eles usavam e guardavam a Torá, mas ao contrário não aceitaram as seções dos Nebim e nem dos Ketuvim, julgando não serem inspirados, pois a inspiração, segundo eles, havia sido dada apenas a Moshe. Só que houveram outros motivos também para essa discórdia. Outro problema é que esse termo samaritanos não existe. Essa palavra ou termo samaritano são aportuguesados e não existem no hebraico. Além disso, o termo samaritanos não existia no tempo da posse das terras pelos filhos de Yasharal, e só veio a existir por volta do 8º século a.C., cerca de 300 anos depois da entrada dos Bnei Jacob, filhos de Jacó, na terra prometida. Isso porque quando cada uma das 12 tribos recebeu a sua terra, cada uma tinha sua própria liderança, o que por diversas vezes fazia com que eles não se acertassem entre eles, chegando ao ponto de, e muitas vezes, guerrearem entre si mesmos, pois que não existia um controle maior sobre eles. O que existiam eram os juízes, que exerciam certo poder sobre as tribos, mas não as dominava. Assim, o Navi Samuel, profeta Samuel, o qual seria o último Lishefot, juiz de Asharal, foi chamado para unir as 12 tribos que aceitaram formar uma monarquia, e assim Samuel escolheu a Saul, da tribo de Benjamim, para ser o Melech de Yasharal, formando assim o Mameleket Yasharal, reino de Israel, aquilo que chamamos hoje de Reino Unido de Israel. O que mudou foi que os do Reino do Sul se intitularam como Yahudim, judeus, chamando e o proclamando como Yahudá, Judá, pois entendiam que esse era o propósito de qual o Eterno falara que seu nome estaria em seu povo, o qual Esra escreverá muitos anos mais tarde em 2 Crônicas, capítulo 7 e verso 14, como seu povo em particular, e este é o termo do Reino do Sul até hoje. Enquanto isso, o termo samaritano só veio de fato a existir após Onri, o 6º rei a chegar ao trono de Yasharal, comprar uma cidade chamada de Shomron, a qual pertencia aos filhos de Shemer,
os quais os mesmos eram chamados de Shomeronim. Onri chegou ao trono não por sucessão, mas pela espada. Ele tinha sido chefe do exército de Yasharal sob o rei Elá, e talvez sob o seu predecessor Baasa, quando Zinri, chefe da metade dos carros, derrubou Elá, assumiu o reinado e exterminou a casa e os amigos de Baasa. Assim que isto foi comunicado ao exército Yasharilita, naquela ocasião acampado contra os filisteus em Gibeton, todo Israel fizeram de Onri o seu rei. Da mescla com a população que havia ficado, surgiu uma nova raça misturada com os assírios, denominada de Shomeroni, nome derivado de Shomeron, a metrópole fundada por Onri, pai de Acabe, por volta de 880 a.C. Por volta de 830 a.C., Shomeron passou a ser a capital do Reino do Norte, e assim passou a ser associado a Shomeronite. Observação: o que em si não tem nada a ver com Samaria ou samaritanos, mas vamos continuar o vídeo chamando-os de samaritanos, assim como chamamos os Mesherim de cristãos. Nesse período, então, surgiu uma nova forma de alfabeto para os Shomeronitas, samaritanos, mesclado com o alfabeto fenício, o qual, modificado e virando um idioma híbrido entre os idiomas hebraico e fenício, chamou-se de alfabeto samaritano, para o qual a Torá samaritana já havia recebido a troca da escrita, entre a saída do cativeiro babilônico e o momento em que Yeshua, Jesus, nasceu e viveu. A Torá, ou Pentateuco samaritano, hoje se encontra escrita no alfabeto samaritano, que é diferente do hebraico quadrático e era a forma de escrita que começou a ser usada antes do cativeiro babilônico em cerca de 597 a 586 a.C. Além da linguagem diferente na Torá samaritana atual, existem outras discrepâncias em relação à Torá do texto massorético. Um exemplo disso é que na versão samaritana dos 10 Mandamentos, onde Deus conclama o povo que construa o altar no Monte Gerizim. Outro fato a se destacar é que o Pentateuco samaritano ficou conhecido mundialmente quando Pietro della Valle trouxe de Damasco, em 1616, uma cópia do texto. Mas voltando na história e no tempo, em princípio, quando Moshe retirou os Yasharilitas, israelitas, do Mitzraim, Egito, através do Eterno, e assim os liderou até a entrada de Canaã, quando antes de Deus o recolher, lhes deu algumas ordens, dentre elas, que quando o povo atravessasse o Jordão, celebrasse uma cerimônia ao Criador, pronunciando bênção sobre o Monte Gerizim e pronunciando maldição sobre o Monte Ebal. Deuteronômio, capítulo 11, verso 29 e capítulo 27, verso 4. Desta maneira tudo foi feito por Yehoshua, Josué, e pelo povo que atravessara o Jordão. Então logo se estabeleceram sobre a terra prometida, ajustando e alicerçando as normas e regras através dos Shoftim, juízes. Passando um tempo depois, escolheram e aclamaram a Shaul como Melech de Yasharal, sendo Shaul o primeiro rei da história de Yasharal, de Israel. Shaul foi aclamado pela maioria do povo, principalmente pelos Bnei Yosef, filhos de José, e como benjaimita liderou a nova nação. Porém, Shaul não era a escolha do Eterno, pois o rei de Yasharal era o próprio Yahua. Mas o povo pediu e clamou por um rei humano, tirando o Eterno do poder. E quando o mesmo pecou contra o Criador, o próprio Deus levantou a David ben Ishai, Davi, filho de Jessé, como o verdadeiro rei de Yasharal, como a sua representação, segundo o seu coração. Este ato de troca começou a gerar desentendimento em Yasharal, uma vez que para muitos Yasharelitas, principalmente para os da tribo de Efraim e os da tribo de Manassés, que reivindicavam a coroa e o trono a Isbosete, descendente de Shaul, não aceitavam o reinado davídico. Por isso, aclamaram e aceitaram um dos filhos de Shaul como o novo Melech de Yasharal, para eles, na verdade, como o segundo rei de Yasharal. Mesmo com David vivo e reinando,
e assim começava a divisão do reinado. Ish-Bosheth foi mais precisamente o quarto filho de Shaul, o qual, mesmo sendo o caçula, ou seja, o filho mais novo, acabou assumindo o trono como segundo rei, por causa que seus 3 irmãos mais velhos faleceram numa batalha no Monte Gilboa. Desta maneira, a coisa começou a desandar e a ruptura de Yasharal seria apenas questão de tempo, pois os debates religiosos, étnicos e políticos não fechavam. Os principais deles: a monarquia era da descendência de Shaul, a mudança da capital, a mudança no local de adoração e a mudança da escrita do idioma. Segundo a tradição histórica de Israel e de acordo com a tradição bíblica, o rei David conquistou a cidade dos Ibuzim, Jebuseus, chamada Ievus, Jebus, da qual havia sido ocupada pelos cananitas. Mas por inspiração divina e relatos, esta seria o centro ou a capital da terra prometida aos Bnei Yasharal, desde Abraão, terras essas que por tradição e herança pertenciam à descendência de Eber, tomada à força pelos cananitas. Ainda segundo a tradição judaica, a cidade foi fundada por Sem, filho de Noé, e Eber, bisneto de Sem, antepassados de Abraão, os quais a deram o nome de Shalem, que significa paz, cidade de paz, a mesma na qual era a cidade em que vivia Melquisedeque, que significa rei da paz, o mesmo sacerdote do tempo de Abraão. Vindo desse tempo a conotação de Shalem, Salem, com Tizion, Sião, como o monte de Deus. Sabendo disso, David estabeleceu-a como a capital do reino unido de Yasharal, enquanto seu filho, o rei Salomão, sabendo disso, encomendou a construção do primeiro templo sobre o monte Kadosh Moriá. E essa cidade antiga, que também ficou conhecida como Ir David, a cidade de Davi, é o lar de muitos locais de importância religiosa seminal, entre eles o Monte do Templo e a sua parede ocidental, a Igreja do Santo Sepulcro, a Cúpula da Rocha, a Tumba do Jardim e Mesquita de Al-Aqsa. David também mudou a parte final do nome da cidade de Salem, para Shalaim, que significa a pluralidade e dualidade da cidade por estar assentada sobre 2 montes, Sião e Moriá. Montes estes considerados sagrados e que são vistos como montes onde há paz. Desta maneira, significaria que a cidade tem 2 vezes a paz. Uma seria a paz pela natureza humana e a outra a paz pela natureza do Criador. Mas voltando aos samaritanos. Aliás, você poderia perguntar, e o que isso teria a ver com os samaritanos? Já que David, Jerusalém e o templo do Monte Moriá ficavam na Judéia e não tinham nada a ver com os samaritanos. Mas a questão é exatamente essa. Mesmo David, Jerusalém e o templo do Monte Moriá não tendo nada a ver diretamente com os samaritanos, mas tinha indiretamente, pois essas citações que citei foram os principais motivos da separação e divisão de Yasharal, Israel, entre samaritanos e judeus. Primeiro, que para os samaritanos, seu rei tinha que ser da descendência de Shaul e não de David, portanto, Isbosete, e não Shelomó, Salomão. Segundo, que a capital do Mameleket Yasharal, reino de Israel, teria que ser Gibeá, nas terras de Benjamim, tudo conforme escolhera o último juiz de Yasharal, o profeta Samuel. E ali deveria reinar Isbosete, o qual também fora escolha de Samuel, através de Saul, portanto, na Givat Shaul, Gibeá de Saul. Terceiro, o mais complicado de tudo, a mudança feita por Salomão, do local de adoração dos Yasharelitas do Har Gerizim, Monte Gerizim, para o Har Moriá, Monte Moriá, no que viria a ser o Har Beit
Hamikedash, Monte do Templo, em Jerusalém. Isso totalmente inaceitável pelos samaritanos, que diziam que apenas o Monte Gerizim era Kadosh, sagrado. E após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono. Mas devido ao descontentamento em relação aos impostos, as 10 tribos do norte separaram-se e proclamaram Jeroboão como seu rei. E aí, de fato, o reino de Acharal, Israel, foi dividido entre o reino de Israel ao norte com capital em Siquém e o reino de Judá ao sul com capital em Jerusalém. Jeroboão Melech do norte estabeleceu-se em Siquém, e vendo que os Yacharilitas continuavam peregrinando ao templo de Jerusalém, temeu perder o seu trono e fez 2 bezerros de ouro, colocando um em Betel e o outro em Dan, declarando o bezerro como o Deus que tirou os Yacharilitas do Egito. Nomeou sacerdotes que não eram levitas e construiu templos. Por causa disso, o profeta Aias declarou que Deus levantaria um rei de Judá que exterminaria toda a casa de Jeroboão até o último varão. Por toda a vida tentou em vão conquistar o reino de Judá. O filho de Jeroboão, Nabade, assumiu o trono, mas 2 anos depois foi assassinado e Baasa se tornou o novo rei, que exterminou todos os membros da família de Jeroboão, como pedido pelo profeta Aias. Desta forma, finalmente podemos explicar o porquê os samaritanos não aceitaram os escritos da Nevim e nem os da Ketuvim, pois que os mesmos eram escritos Yahudim, judeus, e feitos por Navim, profetas, dos quais eles não acreditavam, pois que eram todos do Reino do Sul. Simples assim. Portanto, resumindo, da mesma maneira que pontuamos as diferenças entre as Bíblias cristãs, sejam elas católicas ou protestantes, assim como as Bíblias judaicas, nazarenas e israelitas, hoje lhes mostramos um resumo da diferença entre as Tanás, aramaica, essênica, judaica e samaritana. Como já falamos, a Taná, original ou clássica, foi escrita ou reescrita no hebraico clássico durante o período monárquico de Israel, até o seu fechamento de cânon com Esdras. A Taná aramaica é uma versão escrita em aramaico da Taná clássica para os saídos do cativeiro neobabilônico, dos quais estavam mais familiarizados com o aramaico do que com o hebraico clássico do cânon de Esdras. Esta versão se tornou uma versão para babilônios e assírios, sendo a principal versão para os siríacos, tendo como sua versão mais conhecida a Peshita. Já a Taná essênica é uma versão em hebraico clássico da Taná clássica, porém não totalmente igual. Sua nomenclatura vem dos rolos de escritos achados em Qumran, próximo ao Mar Morto. O texto desses achados são quase que idênticos ao texto massorético, embora que eles demonstrem que o texto sofreu pouquíssimas modificações. Eles também revelam que houveram versões diferentes usadas pelos judeus, cada uma com as suas próprias variações, algumas até significativamente em relação às cópias modernas. Da mesma maneira, a Taná judaica também foi escrita em hebraico clássico num primeiro momento. Porém, em contrapartida, não demorou muito para que ela fosse redigida para o hebraico massorético. Assim, ela foi uma versão feita pelos massoretas, os quais eram os responsáveis pela tradição. Primeiramente, a escola massorética de Jerusalém desempenhou esse trabalho, o qual mais adiante foi refeita pela escola massorética de Tiberíades, que durou até 1800 sem alterações, quando nova revisão e atualização aconteceu, sendo que a última versão data após 1947. De outra forma, a Taná samaritana nem sequer existe, pois os samaritanos fazem parte do reino do norte da separação de Israel, e por isso não acreditam nos profetas que vieram todos do reino sul da separação, sendo esse o motivo pelo qual não aceitam os escritos da Nevim e nem os da Ketuvim. Assim, seus únicos escritos sagrados são os 5 escritos por Moisés, que é a Torá, mantida no hebraico arcaico que fora escrito.
Por hoje encerramos aqui. No próximo estudo estaremos vendo o estudo 7.7 sobre a Taná aramaica siríaca. Que Deus lhe abençoe. Ministério Filhos de Deus, a Remanescência. Shalom, Ulhitrao.